Olá, pessoal. Boa tarde. Estou aqui gravando com vocês essa aula, uma aula de gastrulação, formação dos folhetos embrionários. Eu sou o Rodrigo Nunes da Fonseca, professor de vocês, tá? Então, até agora, na nossa disciplina de embriologia, a gente tem avaliado, né, vários e vários aspectos recorrentes da fertilização, a clivagem, né, aquelas divisões celulares, a formação do chamado blastocisto, que é uma camada também importante, né, um grupamento de células com uma cavidade, a blastocele. E na aula de hoje nós vamos tratar daquilo que a gente chama de gastrulação, que, por definição, é aquela formação das três camadas germinativas, que vocês já devem ter ouvido também no ensino médio: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Logo depois dessa aula, a gente vai conversar também sobre a neurulação e sobre o que afeta a neurulação, os processos de neurulação, tá? A gastrulação é um processo super, super importante entre os embriologistas, porque é nesse momento em que as células vão adquirir a identidade e vão migrar para as diferentes regiões do corpo. Então é por isso que é um processo que já foi definido por grandes embriologistas, como Victor Hamburger, em 1900 e 2001, morreu em 2001, que nosso grande professor ainda é o embrião, que acidentalmente é o único professor que sempre está certo. Então, aquilo que o embrião faz, né, só fazendo uma tradução livre, o embrião pode nos ensinar como que as células vão se mover. Um outro grande embriologista muito famoso, Lewis Wolpert, que inclusive tem um importante livro na área, chama: o mais importante evento na sua vida não é o nascimento, o casamento ou a morte, mas a gastrulação. Por quê? Porque, como eu falei, é um momento na sua vida embrionária em que realmente tudo pode acontecer, tudo pode ser modificado. E caso ocorra algum problema na gastrulação, você, em geral, vai ter a letalidade do embrião. Então, é um momento muito importante na vida de um embrião. A gastrulação ela é precedida por esses eventos, que são as divisões celulares, que a gente viu nas aulas anteriores, as chamadas clivagens. E como vocês podem visualizar nesse slide, existe uma grande variação entre os animais em como que essas divisões celulares ocorrem, as clivagens, tá? Então, a gente tem desde animais que possuem muito pouco vitelo, como os anfíoxos, né, que são cordados basais, as equinodermas, com as estrelas do mar, os ouriços, que fazem esse tipo de divisão celular, a clivagem, né, bastante rápida, até outros animais que fazem, como nós, a gente faz as clivagens e a gente vai fazendo uma rotação, que é chamada de rotação, de clivagem rotacional. Mas existem muitas variações entre o tema e eu peço a vocês também para estudarem mais sobre esse assunto. Existem também, principalmente animais que têm muito vitelo, né, que tem muita energia quando a mãe coloca o ovo, como peixes, répteis e aves. A gente tem essa clivagem que fica em cima desse disco, chamada também clivagem discoidal, e que também é um outro tipo de clivagem. Mas para esse curso aqui, o que é importante é a gente chamar atenção, vocês já viram nas aulas passadas, a formação daquela cavidade que é o blastocisto, né? Em humanos, particularmente, a formação do blastocisto, a gente viu nas aulas anteriores, é quando a gente determina a camada interna de células, a chamada inner cell mass, em inglês. E é aqui que acontece uma diferenciação celular importantíssima, em que o embrioblasto, a camada interna de células, a massa interna de células é formada. Isso acontece antes, né, do processo de implantação em mamíferos e no momento do processo da implantação, essa camada interna de células, né, que é circundada pelo trofoblasto, que é essa camada externa, ela se reorganiza essa camada interna, que está aqui, formando basicamente duas camadas de células. O chamado epi, que é o que fica em cima, epi, né? Epiblasto, aqui em azul, e o hipoblasto, que fica aqui em amarelo, ok? Então, esse é o momento da implantação, que é um momento fundamental na sua vida. E ele ocorre de 6 a 7 dias pós a fertilização que aconteceu lá na tuba.
Então, quando esse embrião está implantando, ele tem o quê? Duas camadas de células. Só lembrando que isso aqui é uma bola, é uma estrutura, uma esfera. Então, quando você vê essas duas camadas, você tem que pensar numa estrutura 3D, tá? Tridimensional, ok? Então, esse processo de implantação, ele acontece, tem uma grande invasão, isso a gente viu nas aulas anteriores, tá? E aí, a partir daí, né, a partir dessa implantação que vai começar realmente o processo de gastrulação, tá? Então, para finalizar essa primeira parte, né, eu queria só uma parte de revisão, trazendo vocês de volta, porque vocês já aprenderam. A gente tem o zigoto, as primeiras divisões celulares, as células são chamadas totipotentes, né? Podem dar origem a qualquer tipo de célula no corpo. Tem a primeira grande diferenciação celular, que é camada interna de células, e a camada externa, que é o trofoblasto, que a gente já viu, né? Que é o momento onde vai acontecer daqui a pouco a implantação. Quando o embrião implanta, você tem início, então, ao processo de gastrulação, que é quando aquelas camadas de epiblasto e hipoblasto, uma estão em cima da outra, vão dar origem, então, às três camadas germinativas nesse processo que a gente vai ver em mais detalhe, que é a gastrulação, ok? Então, essa passagem por essa estrutura que a gente vai ver ao longo da aula, que é a linha primitiva, é que é um processo importantíssimo para a sua vida. Isso acontece logo depois, a gente vai seguir com a neurulação, onde as células do ectoderma vão se diferenciar no seu sistema nervoso central e periférico, e posteriormente a gente vai ver vários e vários eventos que acontecem também com as células externas do ectoderma, tá? E é isso que a gente vai estar ressaltando aqui nessa aula. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco de implantação, a formação ali das estruturas extraembrionárias e propriamente dita da gastrulação, tá? Fiquem aí para o próximo vídeo, ok?